salmista diz assim: em um momento depressivo, em um momento de angústia, de tristeza, o salmista, creio eu, se dobrou, se rendeu diante ao Senhor e abriu seu coração e disse: estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha alma no choro e molho o meu leito com lágrimas. Quero repetir. Estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha alma no choro e molho o meu leito com as minhas lágrimas. Pode se assentar, fica à vontade. Aleluias. Obrigado, pastor. Há um ano atrás, pode ficar à vontade, ministério de louvor. Há um ano atrás, Deus, o Espírito Santo colocou uma mensagem no meu coração através de um estudo que eu fiz relacionado à depressão. Eu queria novamente trazer essa mensagem aqui por algumas coisas que aconteceu, algumas coisas que têm acontecido. Como diz o pastor Ez, não é vergonha você pregar a mesma mensagem, repetir. Se você ministra por diversas vezes a mesma música, por que você não pode repetir também a sua mensagem, né? Mas eu creio que, mesmo você repetindo a mensagem, Deus sempre tem algo novo, o Espírito Santo sempre tem algo novo. E eu creio aqui que tem novas pessoas aqui também que não puderam ouvir, pessoas que já ouviram, e eu creio que Deus vai te fortalecer, vai te renovar novamente. Por que depressão? É uma coisa que eu me aprofundei muito em estudar. Porque eu já passei por um processo assim. Qual crente que nunca passou por um processo depressivo na sua vida? Aquele que não passou é um herói. Porque eu creio que todo servo de Deus, ele passou por um certo momento depressivo, uma certa depressão na sua vida. E na semana retrasada, eu trouxe uma palavra aqui com o tema Lembranças do Primeiro Amor. Aquilo que nós já vivemos em Deus, aquelas canções que marcaram, que nos marcaram, né, quando começamos, aquelas mensagens que nos marcaram quando começamos. E Deus trouxe uma alegria muito grande ao meu coração, porque Ele trouxe a minha memória de forma muito profunda. E conversando esses dias com um amigo meu, no qual eu trabalhei com ele, e ele passou por um processo muito complicado. Perdeu a sua família, ou seja, o casamento fracassou. A esposa dele abandonou ele juntamente com o seu filho, somente porque ele era um obreiro, um servo de Deus, firmado na rocha, e ela simplesmente virou para ele e disse assim: eu não aguento mais essa vida, eu não sou para você. Depois de já ter casado, depois de já ter tido filho, depois de saber que a vida dele era em prol do Senhor, porque ela não conheceu ele assim, ela sabia que a vida dele era voltada para o Senhor. Depois disso tudo, ela simplesmente virou friamente e disse: olha, não dá para continuar, ou seja, eu quero aproveitar o mundo, porque eu não estou me sentindo bem do jeito que eu estou vivendo. E simplesmente o abandonou e deixou o filho. E infelizmente, ele não aguentou a pressão daquela dor. E ele era uma pessoa de obra, de ir nas prisões, levar o evangelho, pregar o evangelho, pregar na igreja. Braço direito do pastor, praticamente. E ele falou: Reginho, Deus te colocou nesse trabalho aqui porque eu sei que Deus tem um propósito. Ele disse: eu passando por um momento muito difícil, eu tentei segurar, muitos irmãos tentaram me ajudar, mas eu tentei com todas as minhas forças, mas infelizmente a dor foi muito forte, eu me afastei, hoje eu estou afastado, hoje eu estou desviado. Mas não tem como, mesmo depois de viver as experiências no mundo aí, de vez em quando eu boto a minha cabeça no travesseiro, eu lembro de tudo aquilo que eu vivi no Senhor, de tudo aquilo que eu fiz. Aí ele falou, e eu começo a chorar. E me trouxe à memória esse versículo que nós lemos.
Esse estudo que eu fiz foi Dinâmica da Personalidade, com o título Derrube as Barreiras que Aprisionam Você. Nesse tema fala um pouco sobre depressão. Irmãos, eu creio que todo mundo aqui já ouviu falar que há pessoas que tiraram a própria vida, pessoas que se cansaram de viver, tiraram a sua própria vida, devido a uma rejeição que teve, né? Foi no caso desse irmão meu. A pessoa vai colecionando rejeições na vida. Às vezes não é só na vida sentimental, mas é no emprego. Ele entra no emprego, não dá certo, sai, ele entra em outro e fecha as portas, só colhendo rejeições, fracassos. E aquilo vai acumulando. E tem muitos que tiram a sua própria vida. Porque chega a um quadro, que nós vamos ler aqui, nós vamos aprender, que a depressão ela não é o último nível das emoções de um ser humano, é a apatia, que significa existência sem desejo. A pessoa chega num estágio onde eu não quero viver mais. E muitos tiram sua própria vida. Quantas vezes você já ouviu falar que o jovem, com a vida pela frente, tirou sua própria vida porque a sua namorada terminou com ele? Quantas vezes? De um casamento que às vezes uma pessoa perde alguém, né? E a vida é assim, nós vivemos de perdas, não só, como o Maurício diz, nós não vivemos só de ganhar, nós também estamos aqui para perder. Mas a diferença é como vamos lidar com a perda, não é verdade? E muitos não conseguem lidar com essa perda e começam a se perder e tiram a sua própria vida. E mais triste, pessoas que conheceu o Evangelho, pessoas que ouviu a palavra de Deus. Então nessa noite eu creio que Deus quer renovar a sua vida. Não sei o que você tem passado, mas Deus quer renovar. Deus quer trazer ao seu coração força de que você não está só nessa batalha e que Ele te ama muito. Eu lembro de Oséias. Oséias, Deus falou com ele para ele ir até um certo lugar e casar com uma pessoa. E depois Deus avisou: olha, essa mulher vai te abandonar, vai se afastar, vai viver na prostituição. E eu creio que ali, você estudando o texto bíblico, você vai entender que Deus ele tinha um propósito. Deus queria passar aquela situação ali. Deus queria mostrar o quê? Que a mulher era como se fosse a igreja de Deus, que se rebela contra o Senhor, que depois de Deus ter acolhido com carinho, com amor, aquela mulher ela se afasta, ou seja, a igreja se afasta, vai viver um mundo de pecado. Mas mesmo assim ainda Deus fala com Oséias assim: vai lá e busca ela. Traz ela de volta e ame a ela novamente. Porque Deus faz isso, mesmo que toda vez que nós podemos se afastar do Senhor, ficar longe do Senhor, mas ainda assim o Senhor está de coração aberto. Não importa o que a gente fez, não importa o pecado que cometemos, mas o Senhor sempre está de coração aberto para poder refazer a nossa história, não é verdade? Mas eu creio que apesar de ser um propósito que Deus tinha na vida de Oséias, Oséias era um ser humano como eu e como você. Ele também sofreu, não só o propósito que Deus tinha, mas ele sofreu com as suas emoções, com o seu coração, porque ele se casou com uma pessoa, ele amou uma pessoa, ele colocou o seu coração na mão de uma pessoa, e depois essa pessoa fere com as suas atitudes o seu coração, fere a sua alma. E como é difícil para uma pessoa ir lá e buscar e perdoar, como é difícil. Mas é interessante que Oséias ele foi obediente. Oséias não foi orgulhoso. Oséias não olhou para o que a vizinhança ia dizer. E olha que ele era um homem conceituado. Oséias não olhou para aquilo que ele não olhou para a dor, mas ele olhou com os olhos da fé para aquilo que Deus poderia refazer. E na nossa vida é assim. Quando passamos por alguma decepção,
quando passamos por algum momento de rejeição, de frustração, aquele momento onde você se sente traído, aquele momento onde você se sente humilhado, qual o primeiro sintoma nas suas emoções? É tristeza. Você vai ficar triste, não é verdade? Só que, irmãos, há uma diferença em você ficar triste e você viver triste, não é verdade? E nesse estudo que eu fiz, quando você começa a viver triste, ou seja, passa noites e noites, dias e dias, e você triste, com aquela rejeição, com aquela humilhação, com aquela traição, a tristeza ela se torna crônica, ela passa a te acompanhar. Aí você começa a não colocar na mão de Deus essa tristeza, aquilo que você perdeu. Ou seja, você começa a acumular aquela mágoa. E nesse estudo eu aprendi que diz assim: tudo que você não perde para Deus vira tristeza. Tudo que você não abre mão para Deus se torna um ídolo. Entenderam? Tudo que você não perde para Deus, ou seja, que você não entrega para Deus, vira tristeza. Tudo que você não abre mão para Deus se torna um ídolo. Porque quando Deus nos dá alguma coisa, Ele nos dá, entre aspas, para compartilhar. Não é só para você. Ou seja, Ele te deu, mas aquilo que Deus te deu não pode tomar o lugar de Deus. Não pode virar um ídolo. Esse sentimento que você tem por sua namorada, sua noiva, sua esposa, o sentimento que você tem pelo seu filho, não pode chegar a um nível de ser ídolo. Porque se começar a ser um ídolo, Deus vai tirar de você. Opa, peraí. Lembra de como Deus tratou com Abraão? Porque Abraão sempre foi um homem acostumado a ter intimidade com Deus. Então Deus, peraí. E Abraão sempre quis ter um filho. Peraí. Eu vou tratar com Abraão, porque daqui uns dias ele vai começar a idolatrar o seu filho. E se você vê na Bíblia, se você lê por diversas vezes, Deus, Ele tirou muitas coisas de homens de Deus. Coisas que você olha e você fala, poxa, mas Deus, Ele colocou o dedo no meu casamento ali, balançou a situação, o meu emprego, porque Deus é ruim? Não. Porque aquilo começou a tirar o seu tempo com Deus. Porque aquilo começou a tirar a sua intimidade com Deus. Então Deus começa a trabalhar. Ele começa a nos ensinar que a prioridade é Ele. Aí, você não vence a tristeza, aquilo fica alojado no seu coração. Qual é o outro sintoma? Que as suas emoções começam a trabalhar no seu coração. Qual é o segundo degrau? Não é subindo não, mas descendo, de queda, que você começa a descer para o fundo do poço, que as suas emoções começam a morrer. O segundo é, tem alguém que lembra? O pastor só lembra? Depois da tristeza? Autopiedade. O que é autopiedade? Pessoa que tem pena de si mesma, se coloca na posição de vítima, falha em encarar os conflitos, a realidade. Nunca devemos consolar a autopiedade. A cura para a autopiedade é exercer a gratidão em tudo. Dai graças. Você não vence a tristeza, vai se alojar a autopiedade. Você é aquela pessoa tristinha, aí você vai começar a ter pena de você mesmo. Aquele complexo de inferioridade vai começar a ser mais forte. Porque eu não posso. Porque naquele ministério de louvor ali, eu sou o que menos canta. Eu nem vou tentar. Lá no meu trabalho, eu vou ficar aqui mesmo. Eu não consigo chegar a lugar nenhum. A inferioridade. A autopiedade. Aí para te afundar de vez, vem uma pessoa e para te consolar, ou seja, vai te derrotar mais ainda. É, irmão, é tenso, né? Ou seja, começa a consolar a autopiedade do cara.
começa a passar para o cara que ele é aquilo mesmo. Às vezes até com uma boa intenção. Mas irmão, poxa, infelizmente é assim, né? É assim mesmo, rapaz. Aí o cara começa a falar tudo que ele também aconteceu com ele. Rapaz, comigo aconteceu isso. Comigo aconteceu aquilo. E tal. E a pessoa começa a se encolher e as emoções começam a morrer. Então qual a cura para a autopiedade? Exercer a gratidão. Em tudo dá graças. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, 18. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Só para confirmar. Então a cura para a autopiedade daquela pessoa, de quando eu e você começamos a entrar nesse nível de emoção, com pena de nós mesmos, é exercer a gratidão. Não importa a dor. Senhor, fui mandado embora do meu emprego, te dou graças. O meu casamento está passando por essa tempestade, eu te dou graças, porque eu sei que o Senhor está no controle. E começa a adorar, começa a liberar palavras, começa a liberar palavras de alegria, palavras proféticas, palavras de vencedor, porque autopiedade é pecado. Autopiedade é pecado, sabe por quê? Porque quando você se coloca em uma posição de que você não é nada, de que você não pode nada, você está indo contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor. A palavra de Deus diz que você pode todas as coisas. Então por isso que é pecado, porque você começa a acreditar nas mentiras de Satanás, não mais acreditar nas verdades de Deus, que é a palavra. Aí você não vence a autopiedade, se alojou a tristeza se prolonga, você começa a viver triste, começa a ter pena de si mesmo, aí o caldo começa a engrossar, porque o próximo passo, nas suas emoções, o fundo do poço, você passa a ter ódio de si mesmo, insatisfação de si mesmo. Eu não presto, eu nasci para sofrer. Você já viu aquelas pessoas que começam a se xingar? Eu tenho um tio que é assim, cara. É terrível, o cara começa a se xingar. Terrível. Ele começa a se amaldiçoar. Eu não presto. E, rapaz, aí uma pessoa chega e fala assim, poxa, por que você... Poxa, você trabalha em tal área, rapaz, que você não estuda, não faz um cursinho aqui para você chegar em tal lugar. Aí, rapaz, ó, deixa. Eu não consigo, você acha? Um negócio meu, isso aqui acabou. Poxa, por que você não prega a palavra? Ó, eu não presto. Aí a pessoa tem uma frustração no casamento, uma frustração em alguma área, nunca mais quero casar. Que nunca mais quero me ter relacionamento com ninguém. Namorar, você acha? A pessoa começa a ter ódio de si mesmo, ódio da vida. Começa a ter ódio da vida. A pessoa fica cega. Já aconteceu isso com você? Isso já aconteceu comigo. Cheguei a um momento onde eu comecei a me amaldiçoar. Eu não presto. Quem sou eu para lá estar pregando lá na frente? Eu olhava muito para as pessoas. Quem sou eu para poder ministrar? Quem sou eu? Eu não presto. A pessoa começa a ter ódio de si mesmo. Aí começa a piorar a situação. A pessoa não vai vencendo. É aonde se instala a depressão. O que é depressão? Maneira errada de lidar com os sentimentos anteriores. Esses todos os sentimentos aí, tristeza, autopiedade, ódio de si mesmo, todo esse sentimento, se você lidar de maneira errada com isso, se você começar a acreditar e começar a meter na faca no coração, a depressão vai se instalar. Então depressão é a maneira errada de lidar com os sentimentos anteriores. Depressão é a doença emocional número 1. Perda da vitalidade, estagnação, perde toda a inspiração pela vida, começa a se culpar, passa a viver um abismo de
desânimo. Um abismo de desânimo. É aquele momento onde você vai lá para aquele quartinho, começa a viver naquele quarto escuro, onde você não quer mais se alimentar. O seu organismo pede alimento, mas você não tem forças para se alimentar. E quando você vai se alimentar, lágrimas começam a rolar, descer pela comida. Porque quando você começa a querer se alimentar, o pensamento mal, aquilo que te magoou, aquilo que te frustrou, vem, imediatamente você abandona a comida. Você começa a querer tomar uma atitude de sair com um amigo, de ir na igreja. A luta é na mente. Aquele pensamento vem, aquela tristeza vem, aquela frustração, que fulano me traiu, que fulano pisou em mim, que fulano fez aquilo. Você rapidinho volta para o seu quarto e fica ali de novo. Isso é terrível. Aí você não vence esses sentimentos. Aí eu disse, o próximo será a apatia. E é interessante que o coração da depressão, o coração de uma pessoa depressiva é a passividade. A pessoa para, a pessoa estagna, a pessoa não quer fazer mais nada. Eu sei de pessoas que nem tomar banho quer mais. Não é engraçado isso? Não é engraçado. A pessoa fica escrava de Satanás. A pessoa não se cuida mais, nem tomar banho. É uma realidade. A pessoa começa a viver como um zumbi. Aí estala a apatia, que significa existência sem desejo. Ou seja, é o fundo do poço, é o atestado de morte emocional. Apatia já é o atestado de morte emocional. A pessoa perde a vontade de viver e começa a... Muitos não falam assim, eu estou sobrevivendo, eu estou me arrastando. Mas vai chegar uma hora que nem sobreviver vai mais. Muitos tomam esse caminho da apatia, existência sem desejo. Sabe qual é o outro caminho que muitos tomam? Vocês estão vendo esse vandalismo que está acontecendo no Brasil aí? Que muitos se aproveitam de um protesto. Muitos se aproveitam. Aí começa esse vandalismo. Muitos marginais, infelizmente, vão ali, começam a roubar, começam a quebrar tudo. Porque muitos tomam o caminho da rebeldia. Mas se você sentar com uma pessoa dessa e conversar, e ele abrir o seu coração e puxar a sua história de vida, foi abusado sexualmente. Não estou falando que todos, mas muitos foram abusados sexualmente. Colecionaram rejeições na vida. Não foram criados bem pelos pais, sempre amaldiçoados. Não tiveram uma educação devida. Essas pessoas começam a ser pessoas revoltadas. Aí a mensagem, aí você sabe como que eles fazem para chamar a atenção? Claro que isso não justifica. Mas só quem sabe por isso, só quem passa por isso sabe. Aí a mensagem, muitos estão ali com uma mensagem pacífica, né? Uma mensagem de paz. Mas eles querem passar a mensagem da maneira no qual eles sofreram. Que é a revolta, que é a destruição. Que é o abandono. Muitos se tornam ladrões, começam a roubar, começam a matar. Tenta fazer um teste. Se você descobrir esses sintomas que eu falei de uma pessoa, de um amigo seu, e você vê essa rebeldia, conversa com ele. Tenta resgatar a raiz do problema ali. Se ele vai falar para você que ele teve uma boa criação. Muitos filhos, poxa, mas filhinho de papai, dá tudo para ele. Gente, quem é pai aí que sabe. A prioridade não é apenas você dar o conforto, um carro zero para o seu filho, dinheiro no bolso para ele. A prioridade é princípio, caráter. Meu filho, a vida é desse jeito. Mas a maior riqueza que nós temos é os princípios baseados na palavra de Deus. Santidade, caráter, honestidade, dignidade. Você pode passar fome, mas não rouba não, meu filho. Pede, mas não rouba. E
todo filho que é criado na base dos princípios na palavra, eu tenho certeza que não perece, porque se perecer, a palavra de Deus ela é mentirosa. Todo filho que é criado de forma sábia, ele não vai perecer. Ele vai passar dificuldades, porque no mundo tereis aflições. Ele vai passar por frustrações, mas ele vai conseguir dar a volta por cima. Ele não vai se rebelar. Ele não vai passar a mensagem dele, não vai querer chamar a atenção dele na vida, quebrando tudo. Mas ele vai dar a volta por cima, mesmo sofrendo e com dor. Temos o exemplo de José. Lembra? A história de José é muito conhecida. Gênesis capítulo 37 ao 40, Gênesis 37 ao 47. Não, capítulo 41, do 37 ao 47, se eu não me engano. Se eu estiver errado, preciso me corrigir, mas é uma palavra muito conhecida. Só resumindo, o que aconteceu com aquele jovem, ainda jovem, traído? E aprenda uma coisa, você não pode ser traído. Por que a dor da traição, eu aprendi isso ouvindo uma palavra do pastor Malafaia. Por que a traição ela dói muito? Porque você não pode ser traído por uma pessoa que você não conhece. Você vai ser traído por uma pessoa próxima de você. Alguém do seu trabalho, alguém da sua própria casa, alguém de dentro da igreja. Por isso que a traição dói. Que é a pessoa que está do seu lado, convivendo com você. Isso aconteceu com José, ele foi traído. A primeira facada nas emoções, na alma de José, traído. A segunda, humilhado. Jogaram ele num buraco e falaram que ele era doido, que ele era escravo. Pode levar escravo pelos seus irmãos. Só porque Deus deu um sonho a ele. Ele talvez ali, meio que imaturo, todo feliz, foi contar o seu sonho. E nesse sonho ele prevalecia, né? Ele se colocava, onde Deus depois levou ele a ser governador. Ele se colocava em uma posição sobre os irmãos, e os irmãos não entenderam muito, veio a inveja, e fizeram isso com ele. Pois foi vendido como escravo, injustiçado, pois foi preso inocente. Preso. Olha que situação, gente. A igreja aqui está indo, né? Está tendo essa experiência. Em nome de Jesus, eu quero ter essa experiência. Estou me preparando. Eu não quero chegar de qualquer jeito, de poder ir lá no presídio e ajudar de alguma forma. Essa pessoa vai falar assim: o pior lugar para se viver é aqui. Tenho certeza que o pastor ouviu, pastor Márcio, pessoas aqui. O pior lugar para se viver num lugar, gente, é uma prisão, lugar sujo. Não tem paz, é briga. Talvez se eu tivesse preso, eu não ia dormir de noite. Se eu tivesse com alguns camaradas do meu lado, com medo de acordar morto. Você não tem paz. E você saber que Deus fez um sol tão maravilhoso, e Deus fez um mar tão maravilhoso. Pior lugar para se viver. E pior, muitos estão lá, consequência de um erro. José foi injustiçado, foi preso inocente. Se coloque de pé, querido. Eu quero ler algumas palavras aqui, alguns versículos aqui, porque a palavra de Deus, você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você tem o que a palavra de Deus diz que você tem. E você pode o que a palavra de Deus diz que você pode. Queria ajuda do Ministério de Louvor. José passando por isso tudo. Com dor na alma, no coração, ele ainda assim liberou o perdão. Porque o perdão é um princípio do reino. Quando nós começamos a praticar, a ter em nós os princípios da palavra de Deus, a cura começa a vir. José começou a ser curado. É interessante que a maior vitória de José não foi chegar ao nível de governador, mas a maior vitória de José foi ele ter liberado o perdão depois de ter passado por tudo isso que passou. Essa foi a maior vitória. O governador, o ser governador, o ser uma autoridade foi uma consequência. Deus quer tirar você,
dessa posição de cauda e te colocar como cabeça no seu trabalho. Mas para isso você vai ter que passar por situações assim, liberar perdão, andar de cabeça erguida, não murmurar ao Senhor. A consequência de um nível bom profissional vai vir, mas o principal que Deus quer é os princípios da palavra no seu coração. É os princípios da palavra no meu coração. Salmo capítulo 9, verso 7. O Senhor reina perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Não pense você que Deus não vai julgar a sua causa. Se você crê, essa noite Ele está julgando. 9. O Senhor é um alto refúgio para o oprimido, uma fortaleza em tempos de angústia. 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, pois tu, ó Senhor, nunca desamparaste o que te buscam. Salmos capítulo 11, verso 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Salmos capítulo 28, verso 8. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Creia, porque você é ungido. Salmo capítulo 9, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmos capítulo 32, verso 7. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Um certo homem que passou por momentos difíceis diz assim, falou bem assim: não tem poesia, não tem poema melhor, mais lindo que esse. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de quem nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Levanta sua mão e profetiza que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ei, Manabá. Se você quer sair do seu lugar, querido, se esses sentimentos têm tomado o seu coração, tristeza, autopiedade, isso não é vergonha, porque todos nós, do pastor até a última ovelha, passa por situação assim. Sai do seu lugar, porque Deus quer te curar nessa noite. Deus quer curar a tua alma. Se você tem um amigo, se você sabe de alguém que está passando por essa situação, vem aqui na frente e peleja por ele. Talvez é teu filho ou mãe. Olha abaixo. Que amor é esse? A única coisa que pode curar essa dor é o amor do Senhor. É o amor do Senhor. Sinta-se à vontade, querido. Sinta-se à vontade. Talvez você não está passando por esse momento, mas se tem alguém, talvez tenha alguém da sua família que está perdido nas drogas. Você talvez conhece algum amigo seu que está passando por esse momento de depressão, que só vive ali dentro daquele quarto, escondido, acreditando nas mentiras de Satanás. Hoje é a noite de lutar. Oh, Deus, traz a libertação aos teus filhos, Senhor. Traz a cura nessa noite, Pai. Vai lá onde os médicos não podem ir, Pai. Vai lá. Arranca aquela raiz, Senhor, aquele problema.
Eu aprendi, querido, que os médicos, ele pode até te ajudar com uma palavra. Um psicólogo pode até te ajudar com uma certa palavra. E você viver 1, 2 semanas bem. Mas o único que pode ir na raiz do problema e te curar e te dar uma vida de paz é o Espírito Santo. Talvez você nessa noite gastou dinheiro com médico e você não foi curado. Mas nessa noite o Espírito Santo está aqui, Ele quer te curar. Oh. Você é mais que vencedor. Palavras de maldição que liberaram sobre a sua vida é mentira. Eu sei que tem mais. Sei que existe mais de Deus pra mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor, maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que o amigo. É o teu amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor. O amor de Deus está te alcançando nessa noite. Ele diz para você: filho meu, eu nunca te abandonei. Eu tenho julgado a sua causa. Creia, acredite, porque o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor. Foi o teu amor. Você pensou em desistir? Você pensou em recuar? Isso não é vergonha. Isso não é vergonha. Homens de Deus que você lê aqui na Bíblia, profetas de Deus, que hoje nós aprendemos muito com eles. Muitos desistiram. Muitos pensaram em desistir. Mas eles deram a volta por cima. Não é vergonha, meu querido. Não é vergonha. Você desviou. Você entristeceu o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. E não é vergonha. Vergonha é você não querer lutar mais. Vergonha é você não querer refazer a sua história. Isso é vergonha. Que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões e me esvaziou de mim. Foi o teu amor. Ei, mãe. Ei, pai. Ei, tio, ei, tia. Você que tem aquele sobrinho que considera como um filho,
Você que tem aquele amigo que considera como irmão. Talvez você mesmo já falou assim: não tem mais jeito. A sociedade está falando: não tem mais jeito. O Espírito Santo manda dizer para você nessa noite: quem dá a última palavra sou eu. Oh! Libera nessa noite, Espírito Santo, cura, libertação. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Deus, porque eu creio que a partir de hoje muitos vão refazer a história. Eu creio, Pai, que muitos aqui nessa noite renovaram as suas vidas. É no nome de Jesus eu agradeço. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Repita isso comigo: a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluias, glória a Deus. Queridos, temos alguns avisos para dar. Infelizmente temos que dar alguns avisos, mas graças a Deus o Senhor tem nos escolhido nesse